Meus queridos irmãos, nós vivemos um dia de cada vez. É isso que eu costumo dizer à minha mãe, que tem quase 87 anos, e vive um dia de cada vez com o seu problema da diálise e de várias outras enfermidades. Mas nós nunca sabemos quando vamos precisar de alguém que nos salve. As férias passaram há pouco. E, de facto, em termos de férias, nós, quando vamos à praia, aqueles que gostam de praia, procuramos praias com segurança. Praias onde exista um nadador salvador que esteja por perto e que, em alguma dificuldade, quando nós nos lançamos no braço das ondas, se houvesse algum problema, nos possam acudir. Mas, meus irmãos, nas comunidades piscatórias, cada dia que os homens vão ao mar, para daí tirarem o seu pão para a mesa, é preocupação sobre preocupação. As mulheres, quando os homens saem para o mar, vivem com o coração nas mãos, sempre à espera que as más notícias acabem por chegar primeiro que os seus homens ou os seus filhos. Ainda em 17 de abril deste ano, o arrastão Mar Nosso naufragou ao largo das Astúrias. Dos 7 portugueses a bordo, 3 morreram. 2 ainda estão desaparecidos. 2 outros foram salvos. Vou citar-vos aquilo que uma mulher de nome Maria Agonia referiu para o jornal. Veja bem que ele, António Cascão, salvou-se de um naufrágio há pouco tempo. Não foi naquela altura, morreu agora. É a nossa sina. E isto ao fim de 3 horas de espera pelos corpos dos 2 caxineiros. Melhor sorte tiveram os 3 tripulantes da embarcação de pesca Fina Flores, que se afundou a 8 de novembro de 2014 a sul de Sesimbra. Os 3 foram resgatados pela Marinha. Mas as boas e as más notícias não chegam só do mar. Em 10 de outubro de 2014, uma menina de 13 anos foi notícia. Altas horas da noite, um incêndio deflagrou no seu apartamento, onde ela vivia com os seus pais, mais alguns irmãos, em Alferragide, Lisboa. E a notícia relata: Samira retirou de dentro da casa em chamas a cada um dos seus 4 irmãos mais novos. Da última vez que ali entrou no apartamento, achando que ainda estaria algum irmão, não conseguiu sair, ficando ferida com gravidade. Salvou os irmãos, mas os bombeiros não conseguiram salvá-la. E ela morreu. Lucas, capítulo 2, um texto que nós lemos a semana passada e que eu vou fazer de novo a leitura dos versículos 1 até 20, diz: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal:
Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se admiravam de que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. E agora atenção para o verso 11. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, as boas notícias trazidas pelo anjo diziam respeito ao maior nascimento de toda a história da humanidade. Eram notícias de última hora. Nós às vezes estamos sentados diante da televisão e aparece uma barra. Última hora. É a notícia do momento. A notícia daquele momento. Naquele mesmo dia é que havia nascido em Belém o Salvador. Havia nascido aquele que era o mais importante de toda a humanidade passada, daquele tempo e futura. Era um momento tão especial que havia ocorrido. Onde? Na cidade de Belém, ali tão perto onde os pastores estavam. Naquele mesmo momento, as novas de grande alegria chegaram. E, meus irmãos, 3 coisas que estas novas de grande alegria foram apresentadas aos pastores. É que vos nasceu hoje o Salvador, Cristo, Senhor. Meus irmãos, vamos olhar para o texto bíblico e considerar, de facto, estes 3 grandes aspectos. Salvador. Salvador dizia respeito a uma promessa antiga. Segundo Zacarias, capítulo 9, verso 9, ele escreveu profeticamente, cerca de 700 anos antes disto acontecer: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Também Isaías, mais ou menos pela mesma altura, escreveu, capítulo 62, versos 10 e 11, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Meus irmãos, profetas que, em nome do Senhor, anunciaram que este Salvador viria. E eis que a promessa é cumprida. Meus irmãos, naqueles dias o anúncio do anjo apontava para o cumprimento desta promessa. O povo que esperava ansiosamente a vinda de um Salvador finalmente tinha razões, tinha notícias que o deviam alegrar. Muitos, contudo, esperavam por um Salvador guerreiro, um Salvador militar, um Salvador libertador do jugo do invasor romano. Seria este recém-nascido o Salvador prometido? Não. Ele não seria um general à frente das suas tropas de discípulos, a combater os romanos. Na verdade, ele veio a ser uma desilusão para muitos, de tal modo que até o trocaram por Barrabás, na hora da libertação de um preso por altura da Páscoa. Ele foi desprezado e humilhado, sentenciado à morte. Não era definitivamente o Salvador que eles esperavam. Sim, ele era mesmo o Salvador anunciado. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar a alma humana do mar das tormentas em que todos vivemos.
Ele veio salvar a alma humana do fogo do inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos e para todos aqueles que não aceitam a salvação oferecida por Deus. Ele veio morrer na cruz para dar vida eterna aos que nele creem. Era efetivamente o Salvador deles e nosso. Mas também o anjo disse que é o Cristo. E, meus irmãos, o que é isso de Cristo? O que é o significado? Jesus não tinha o nome de Cristo. O nome de Cristo é-lhe acrescentado mais tarde. Antes da sua crucificação, no Sinédrio. E o Sinédrio era uma assembleia de líderes religiosos da comunidade. Os principais sacerdotes interrogaram Jesus e perguntaram-lhe, já prestes à sua crucificação, e perguntaram, se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. E a resposta de Jesus foi, se eu vos disser, não o crereis. Então, meus irmãos, o que significa Cristo? Cristo é o Messias. A palavra Cristo tem, no Novo Testamento, a mesma relação com Messias no Antigo Testamento. João capítulo 4, versículo 29, quando Jesus está em conversa com a mulher samaritana, e depois de Jesus ter tocado lá no fundo da parte espiritual e moral daquela mulher, ela ficou tão impressionada com isso, que logo saiu, deixou o seu cântaro, foi à cidade, à localidade de Sicar, e foi falar com aqueles que estavam por ali perto. E disse-lhes, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Isto é, que me disse que eu tenho um marido, mas que esse marido já não é meu e que já tive outros mais. Um homem que me, de certo modo, mostrou aquilo que era a minha condição moral, que me disse tudo. Será este, porventura, o Cristo? Será este, porventura, o Messias que nós esperamos? Mas Cristo também significa um ungido. E é interessante porque Jesus, que foi várias vezes ao templo, às sinagogas, a dado passo está numa dessas sinagogas e tem a oportunidade de chegar àquele lugar alto onde liam os livros. E ele pega no livro do profeta Isaías e ele lê aquilo que estava profetizado por Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu. Cristo, o Messias, que era ungido, e ungido da parte de Deus para o cumprimento de uma missão toda especial. Mas Cristo também é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus está com os seus discípulos, sabendo que havia uma discussão, uma polémica muito grande acerca da sua condição, quem era ele? E Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Há uns dizem que tu és Elias, outros que és Isaías, que és aquele, que és este. E Jesus voltou-se para eles, para os seus discípulos e perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus. E depois Jesus tem aquelas palavras de apreço e de consolidação destas palavras, mostrando que exatamente esta afirmação de Pedro deveria ser a nossa, deveria ser de todos aqueles que seguiam o Senhor. E isso mesmo faria com que eles se juntassem e fizessem parte da igreja. Jesus diz, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a pedra não era naturalmente Pedro. A pedra não era um pedaço de granito ou de calcário. A pedra era esta afirmação que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, meus irmãos, é isso que nós afirmamos como crentes. É isso que, naturalmente, Deus, que se revela através de Jesus, espera que nós afirmemos. Quando alguém
se converte, quando alguém realmente é tocado, quando alguém está pronto a aceitar este Salvador, deve de afirmar: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi aquilo que os anjos trouxeram. Eis que vos trago estas novas. No dia de hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo e que é também Senhor. E, meus irmãos, quando nós vasculhamos o Novo Testamento, vemos tantas palavras acerca do senhorio de Jesus. Ele, de facto, é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos céus e da terra. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, percorrendo aquela cidade, vendo tantos altares, tantos deuses que estavam ali, tantas imagens espalhadas por aquelas ruas, por aqueles lugares importantes, Paulo ficou tão constrangido com tanta idolatria. E a dado passo encontra um altar, um pedestal, que tinha escrito: ao Deus desconhecido. Você conhece Deus? Conhece Deus? Quando Paulo viu isso, naturalmente que elogiou os areopagitas, elogiou os atenienses, fazendo sentir que eles de facto eram muito religiosos. Tinham deuses para tudo e mais alguma coisa. Contudo, não conheciam o Deus Criador dos céus e da terra. E é esse que Paulo anuncia. Pois esse que adorais, escreveu Lucas no capítulo 17 de Atos, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas, irmãos, será que isso quer dizer que Deus não habita aqui? Nós, na verdade, não temos aí nenhum cantinho onde colocamos Deus e o fechamos à chave. Porque Deus não é uma embalagem. Deus é Espírito. E ele expressamente disse que ninguém deveria fazer qualquer imagem acerca de Deus, porque isso seria idolatria. Porque, na verdade, nunca ninguém viu a Deus. Nem Deus é homem para que seja modulado numa imagem. Mas alguns pensarão: mas Jesus encarnou, Jesus é homem, podemos fazer uma imagem de Jesus. E quem é que hoje conhece a imagem de Jesus? E quem é que hoje, lendo os 10 mandamentos, consegue estar bem com a sua consciência quando diz: não farás imagem alguma de escultura, nem das coisas que estão no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para te curvares diante delas e as adorares? Não é possível fazermos imagens e adorarmos. Deus é Espírito. E Ele é Senhor dos céus e da terra. Tudo está nas suas mãos. Quando Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 15 e 16, e esta é uma parte extraordinária acerca de Jesus, diz: esta ou este, referindo-se a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é Senhor dos céus e da terra. Porquê? Porque ele é Criador, juntamente com o Pai. Ele criou todas as coisas. Mas também, meus irmãos, ele é Senhor da vida. Coisa extraordinária. Nós vivemos porque Deus nos criou. Algum de vós tem a vida nas mãos? Pode dizer: eu vou viver até aos 70 anos, até aos 100? Algum de vós tem uma garantia dada por alguém de que vai continuar a viver até aos 100 anos? Nós vivemos até que Deus queira. É um dia de cada vez.
Deus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. Ele venceu a morte e ressuscitou. E essa foi a constatação daqueles 2 discípulos, a caminho de Emaús, depois do dia da ressurreição, depois daquele domingo extraordinário, em que Jesus já não foi mais encontrado na sepultura. E quando eles iam, e Jesus caminhava junto deles, e depois houve, digamos, aquele apartado, diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ele é o Senhor da vida. A morte não foi capaz de conter Jesus. Ele ressuscitou. E, meus irmãos, com isso quer dizer o quê? Que nós também podemos enfrentar a morte. Mas a sepultura não terá cimento nem ferro suficiente para nos estancar lá dentro. As sepulturas irão ser abertas. Sejam em campo comum, sejam em jazigo, seja no mar, os mortos voltarão a ter vida. Os mortos voltarão à vida. E nós estaremos a viver com o Senhor. Mas Ele é o Senhor também da igreja. E, meus irmãos, pensem nisto. Muito haveria a dizer aqui. O tempo é que não dá para mais. Mas quando nós chamamos senhores, os irmãos chamam Senhor a Jesus? Jesus é Senhor? É o vosso Senhor? Quando nós chamamos Senhor a alguém, isso significa o quê? Que esse Senhor tem soberania sobre nós. Mas Jesus, a dado passo, com alguns a chamar-lhe Senhor, Senhores. Ele voltou-se para eles e disse, por que me chamais Senhor, Senhores, e não fazeis o que vos mando? Chamavam Jesus de Senhores. Mas aquele que é Senhor tem que ser obedecido. Aquele que é Senhor verdadeiramente deve ser respeitado e considerado como tal. Que adianta, meus irmãos, algum de nós dizer Senhor, Jesus é Senhor, e não fazer aquilo que Ele manda. Quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 14, capítulo 4, versos 16 a 17, ele diz, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o Senhor da vida. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele é meu Senhor. É teu Senhor. Mas, meus irmãos, Ele também é o Senhor da seara. E quando Jesus estava a falar com os discípulos acerca daquela seara que estava ali, Ele diz, e então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele é o Senhor da seara. Nós trabalhamos na seara de um Senhor. Um Senhor que nos chamou, um Senhor que nos capacitou, um Senhor que nos dá o privilégio de trabalharmos na sua seara. Mas Ele também, meus irmãos, é o Senhor da paz. Eu vou desenvolver isto mais na próxima semana. Mas a Escritura diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E ainda disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, Jesus Cristo, Salvador, Cristo, Senhor. Foi isso que os anjos trouxeram. Quase que uma mensagem telegráfica. Mas tão rica, tão profunda. Ele é Salvador. Ele é Cristo. Ele é Senhor. E Paulo escreveu, e estou a concluir,
Na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 5, diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E Paulo escrevia aos Coríntios deste modo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E o último versículo para guardarmos no nosso coração, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos nós prontos a abrir a nossa língua e confessar Jesus Cristo é Senhor. E que isso seja para a glória de Deus Pai. Se talvez alguém aqui não tenha ainda no seu coração essa convicção para dizer Jesus Cristo é Senhor, eu quero encorajar a considerar a entrega da sua vida nas mãos de Jesus. Jesus é Salvador, mas apenas Salvador para aqueles que o aceitam como Salvador. Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. E por isso mesmo eu convido sempre a aceitar Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Porque quando o aceitamos como Salvador, Ele vem para limpar o nosso pecado. Quando o aceitamos como Senhor, estamos prontos a ser obedientes e a seguir o que Ele colocou diante de nós.